Bom, alunos dos oitavos anos, a gente vai continuar o nosso estudo sobre o iluminismo. A gente iniciou na apostila passada, demos aí uma introdução básica sobre o tema, e essa apostila 4 ela vai ser todinha sobre o iluminismo. Vocês vão ver algumas das principais ideias do período, né? A principal delas, que é o racionalismo, a gente vai abordar nessa aula número 1. Na nossa aula número 2, a gente vai falar sobre vários pensadores do iluminismo, entre eles Locke, Montesquieu, Rousseau e outros que impactam a nossa vida até os dias de hoje. Na nossa aula 3, a gente vai falar sobre o liberalismo econômico, que é algo que está muito em discussão nos dias de hoje. Para quem acompanha jornal, revistas, tem interesse aí sobre economia, a gente tem várias discussões sobre esse tema, inclusive aqui no Brasil, tá? E por último, na nossa atividade 4, a gente vai começar a tratar das revoluções que surgiram a partir do iluminismo. A primeira delas vai ser a Revolução Americana, isso é, a separação dos Estados Unidos da Inglaterra. Vão ser um conjunto de revoluções, tá? Baseados no iluminismo, que vão aí dar início à nossa apostila 5. Então, a partir de agora, a apostila 3, 4 e 5, elas vão estar totalmente conectadas. Então, se você tiver dúvida, não estiver entendendo alguma coisa, volta nas nossas aulas passadas, assiste novamente. Já falei, se vocês tiverem dúvidas sobre as aulas, sobre alguma coisa que vocês não entenderam, podem perguntar nas redes sociais que eu respondo, embora normalmente demore um pouquinho. Bom, o tema da nossa aula de hoje é o racionalismo e a relação dele com o iluminismo. O racionalismo nada mais é do que utilizar a razão para explicar as coisas. De uma forma bem grosseira, pensar. Tá? Você tentar explicar de uma forma lógica, de uma forma racional, daí o termo racionalismo, um fenômeno natural. Lembra que eu expliquei na aula passada aquele exemplo da caneta. Até então, as pessoas elas aceitavam os fenômenos naturais como intervenção de Deus na vida delas. Então, cair a caneta era vontade de Deus que a caneta tinha caído. Não existia lógica alguma naquilo que estava acontecendo. Os racionalistas, eles não aceitavam isso. Eles tentavam explicar os fenômenos naturais. Eles tentavam explicar através de regras, de leis, de cálculos, enfim. Principalmente através de cálculos, que existia uma lógica por trás das coisas, que as coisas elas não aconteciam ao acaso ou à vontade de um ser metafísico, no caso Deus, tá? Existiria uma regra que englobaria todas as coisas. Isso aqui eu já deixei em negrito, que eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês agora no 8º ano, porque a gente vai ver isso no 9º, vocês vão ver isso no 1º colegial, 2º colegial, 3º colegial, na faculdade. A partir de agora, o mundinho de decorar capital, quem era o rei, isso daí acabou, gente. A partir de agora a gente vai tratar de assuntos mais complexos, a gente vai falar de ideias, história das ideias. E as ideias elas são como uma moda. Se você vai pesquisar como era a moda, as roupas, no sentido de moda que eu estou dizendo, nos anos 50 e olhar as roupas que a gente usa hoje, vocês vão ver que muita coisa a gente acha horrível, fala, nossa, como eles tinham coragem de usar aquilo, e muita coisa voltou a ser usada. Então as ideias, elas são justamente como um círculo, elas vêm e vão ao longo dos séculos. Vocês vão ver que a humanidade, em alguns momentos, ela vai estar mais ligada às explicações racionais, isso é, mais ligada a tentar explicar o porquê das coisas, e há momentos em que ela está mais ligada nesse cunho místico, em atribuir a um terceiro, isso é, a um deus ou a deuses, as explicações
sobre os fenômenos naturais. Posso dar um exemplo claro disso aí. Na Grécia, lá 5 séculos antes de Cristo, tinha lá os pensadores, os filósofos, e eles tentavam explicar os fenômenos naturais através unicamente do pensamento. Não existe a ciência naquele período, ela era empírica, né? Eles iam testando e tentando deduzir os fenômenos naturais. Então, naquele período, o que estava na moda? Ser racional. Os filósofos, eles eram muito respeitados. Passou um determinado tempo e os filósofos deixaram de ser respeitados. O que passou a ser respeitado eram os clérigos, o pessoal da igreja. Lembra lá quando a gente estudou no 7º ano que quem fornecia a legitimidade para a estrutura feudal era justamente a igreja católica. Então, naquele período da história, quem estava na moda era a explicação de cunho místico. E essas ideias elas vão se alternando. Quando a gente olha a história de uma forma mais abrangente, vocês vão vendo que são modas e que elas passam e voltam, passam e voltam, passam e voltam. Com as formas de governo é a mesma coisa. Tem épocas que as pessoas estão mais liberais, tem épocas que as pessoas são mais repressivas. E assim sucessivamente. Tá? Voltando ao tema da nossa aula, que é o racionalismo. O principal expoente do racionalismo é esse cara aqui. Eu fiz questão de colocar a foto dele. É o René Descartes. O Descartes, ele tinha uma frase que ela é utilizada em livros, filmes e etc. É uma frase icônica. Eu penso, logo existo. Se você pensa, você é um ser único. Você tem aquela coisa, aquela chama interna que difere o homem do animal, tá? Então, na opinião de Descartes, o fato de você pensar era o fato da garantia da sua existência, era o fato de você não ser uma peça de Lego ou um bonequinho do Naruto. Você era um ser único por si próprio. Os princípios do racionalismo: o uso da razão pelo homem, isso é, você pensar. Por isso que eu brigo tanto para que vocês pensem e não copiem apenas, pensem. Segundo, a liberdade para pensar. E aqui, gente, vocês vão ver que vai haver um conflito muito grande entre os pensadores do iluminismo e a igreja. Então aqui, ó, vai haver um conflito entre a igreja e os pensadores. Por quê? Porque a igreja tem uma série de regras que são os seus dogmas, que são coisas que você não pode discutir, que você não deve questionar. E o que o Descartes está falando? Para eu existir, eu tenho que pensar, eu tenho que usar a razão. Ele quer usar a razão para tudo, ele quer compreender tudo. E o que a igreja está falando? Cara, tem coisas que você não precisa entender, você só precisa aceitar. É o ter fé. Então, é esse conflito que vai surgir entre os iluministas, né? Entre o pessoal do racionalismo, a galera que está querendo pensar antes de crer, e o pessoal da igreja que quer crer antes de buscar as respostas. Deu para entender? Assim, de uma forma bem simplificada. Terceiro e último ponto: descobrir as coisas do mundo. Quais são as coisas do mundo, gente? Tudo. A chuva, o sol, a noite, as estrelas, a gravidade. Eles queriam entender como tudo funcionava. E novamente, vai haver um conflito entre a igreja e os pensadores. Por quê? Na visão da igreja, o mundo teria sido feito por Deus. Logo, a função do homem seria contemplar, observar, sentir-se grato pelo aquilo que ele tinha recebido. Deu para entender? E não ficar questionando como é que funcionava. É a mesma coisa que, por exemplo, eu dar um carro de presente para um de vocês e você ficar perguntando: ah, não, mas como é que isso funciona? Não, mas e o freio? Não, mas e a roda? Não, mas e o motor?
Deu para entender? Em vez de você ficar feliz porque você recebeu o carro, você fica perguntando como é que funciona cada um dos mecanismos que compõem o carro. Um exemplo tosco, mas deu para entender bem como era o negócio. Então, ó, o que os racionalistas vão fazer? Eles vão tentar descobrir como as coisas, e aqui coisas está entre aspas, tá? É uma figura de linguagem, do mundo funcionar. E aí vão ser a base da nossa ciência. Por quê? O que estuda a metalurgia? A metalurgia estuda os metais. O que estuda a história? Estuda o homem através do tempo. O que estuda a geografia? Estuda o homem e os espaços. Deu para entender? Vão se criando novas disciplinas, novos especialistas para tentar explicar as coisas do mundo. Então, para os iluministas, a razão era uma força interna que existia dentro de cada ser humano e que levava à descoberta da verdade através do pensamento. Olha que frase bonita. Você só conseguiria chegar à verdade através do pensar. Então não adianta você ficar repetindo o que os outros dizem para você se você não tiver a capacidade de refletir sobre o que as pessoas estão lhe dizendo. Vamos dar um exemplo prático. Estamos eu e um aluno determinado, um aluno X, na beira do precipício. Eu falo, aluno X, pula. Se ele pular, ele não vai estar fazendo uso da razão. A primeira coisa que ele tem que perguntar é, por quê? Deu para entender? E esses porquês, eles vão se acumulando. Então se pergunta, não, por que eu não devo pular do precipício? Porque eu me importo com a minha vida. Por quê? Porque tem pessoas que se importam comigo. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade e a sociedade ela é enraizada em torno da família. Por quê? E esses porquês eles vão se acumulando. Quanto mais porquês você vai fazendo, mais complexa vai se transformando a nossa forma de pensar. Por isso, inclusive é um exercício que eu sugiro para vocês. Pegue qualquer coisa aí e questione por quê. Por que existe a escola? Para aprender. Por quê? Para arrumar emprego. Por quê? E continue questionando o porquê. Era assim que os gregos faziam e eles chegavam às suas conclusões. Lá no meio do mato, na Grécia, embaixo da árvore, sem internet, sem livro, só com um pano, não tinha roupa direita, eram umas batas, uns negócios bem esquisitos. Continuando. A razão aqui dos racionalistas, ela vai tentar descobrir as coisas. E o que são as coisas? Leis naturais. E esse aqui a gente vai discutir bastante na nossa próxima aula, está acabando o nosso tempo. Mas o que são essas leis naturais? São eventos que eles ocorrem independentemente da vontade de Deus. A gravidade, olha, um pregador, tanã, caiu. Na visão dos racionalistas, está bem claro porque o nosso pregador caiu. Então, a busca pelas leis naturais vai ser uma das forças motrizes aí dos pensadores iluministas e a base da ciência moderna. Grava isso aqui que é bem importante. Para finalizar as nossas atividades, vocês vão ler as páginas 6 e 7 da apostila 2 de vocês e vão responder: por que os iluministas entraram em conflito com a igreja? B. Qual era a visão de Newton sobre o universo? E essa visão do Newton ela vai estar intimamente ligada a essa questão aqui das leis naturais. C. De que resultou a aliança entre a burguesia e a realeza? Está lá na página, é só ler sem preguiça. Por último, questão 2. Vocês vão pesquisar imagens sobre o racionalismo e vão elaborar um desenho que represente a sua opinião sobre o período. Tá? Então, joga lá no Google imagens, racionalismo. Tá bom? Boa semana para vocês.